Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Nós devemos criar consciência de algo que muitas vezes nós não temos. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Nós fomos batizados e inseridos no mistério do Cristo, na vida do Cristo. Portanto, se nós somos outro Cristo, resplandecemos o Cristo, nós devemos entender que todos os nossos atos devem concorrer para que, de fato, testifiquem essa nossa adesão ao Cristo a partir do batismo. Por que que eu começo falando da adesão ao Cristo e de agir como Cristo? Muitas vezes na nossa vida, por causa de situações, por causa muitas vezes da dureza do nosso coração, nós nos afastamos desta imagem ideal que nós deveríamos procurar assemelharmos. Eu digo isso porque, diante dos fatos, das dores, das intempéries da vida, muitas vezes a nossa boca, que seria para dar glória a Deus, não dá glória a Deus. Mas a boca ainda é muito pouco, porque às vezes a boca vai dizer tudo aquilo que está dentro do coração. Quando a boca está dizendo, o coração já gritou há muito tempo. E eu digo isto porque muitas vezes em situações a nossa boca não vai ser para glorificar a Deus, para manifestar a nossa adesão a Deus, porque o nosso coração não está manifestando isso e não está resplandecendo isso. Eu queria falar um pouquinho hoje a respeito das pragas e das maldições. Muitas vezes se falam bem assim, mas praga não existe, maldição não existe. E de fato elas existem e são presentes. Nós, enquanto deveríamos bendizer a Deus, nós maldizemos a obra de Deus e a graça de Deus em nossa vida. A boca, o coração de todo batizado, a alma de todo batizado é chamada a ser bênção. A todo momento nós deveríamos jogar bênçãos, lançar palavras de bênção sobre as coisas, os fatos da nossa vida, as situações, mas nós fazemos ao contrário, maldição, quer dizer, nós maldizemos, nós espraguejamos a nossa vida, nós espraguejamos os lugares, as coisas, as situações, o outro, e de fato, essas coisas vão causando efeito na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E nós temos que converter o nosso coração para que nós possamos, de fato, ser canais da bênção, né? Quando nós falamos da palavra maldição, que é maldizer, nós estamos dizendo de uma palavra, e entendam aqui palavra não somente como a palavra vocal, mas como um mover do coração, porque nós vamos ver mais à frente que no caso do voto íntimo muitas vezes não há palavra proferida externamente, mas é uma palavra que ela é lançada para destruir uma obra, para destruir aquilo que está construindo, que está em construção, e é para colocar obstáculos naquela situação que não se pode remover. Para nós entendermos de maneira muito simples, a palavra de maldição é uma fortaleza que nós criamos entre nós e a graça de Deus, e às vezes nós colocamos essa fortaleza nem em nossa vida. Nós colocamos essa fortaleza para que a graça de Deus não seja capaz de alcançar o outro, de alcançar uma determinada situação, alcançar um determinado lugar. E nós vamos aprendendo a conviver com as maldições e as palavras malditas. E eu digo conviver aqui porque muitas vezes são coisas que acontecem, situações que nós não as percebemos na nossa vida.
Quer ver alguns exemplos bem claros? Quando a gente fala assim, você vai sofrer muito. Tomara que aconteça isso. Este lugar nunca mais eu piso. Este lugar não é bendito. Isso são palavras simples de maldições que nós vamos lançando e que nós vamos carregando para a vida da gente. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos, né? E muitas vezes o nosso próprio eu registra isso em nosso interior e nós vamos levando isso a ferro e fogo e sem perceber. Ou muitas vezes, quando nós falamos e os ouvidos do outro acolhem aquela situação, as coisas vão se tornando difíceis. Quantas pessoas que às vezes em conversas nós encontramos que não conseguem dar passos e não conseguem aceitar a graça de Deus porque se fecharam por causa de uma palavra de maldição ouvida. Quantos lugares que atraem palavras de maldições e nós proferimos e este lugar se torna um lugar pesado, impossível de se conviver. E diante disso nós podemos dizer de algumas coisas, né? As maldições podem atingir, elas podem não atingir e elas podem atingir em parte. Nós dizemos quando uma palavra de maldição, uma praga, ela atinge uma pessoa, quando de fato essa pessoa se encontra em situação de pecado. Ou seja, como eu já disse, se ela está em situação de pecado, ela está rompida com Deus. E se ela está rompida com Deus, ela está exposta a qualquer tipo de mal. Uma alma em pecado é como uma fortaleza que não tem guardas para guardá-la. Ou seja, as portas estão abertas, o inimigo pode entrar quando ele quiser e saquear aquela alma. E quando nós falamos desta pessoa que está entregue ao mal, nós estamos falando que ela se tornou uma pessoa disposta a acolher a maldição. Não porque ela quer ser infeliz e fala bem assim, olha, eu quero ser infeliz, me amaldiçoe, me amaldiçoe. Não é isso que eu estou falando. É porque ela tem as portas da sua casa interior abertas ao pecado, ou seja, entregue ao mal, simplesmente porque escolheu o pecado. E quando eu estou falando de pecado, também não vamos ser extremistas, mas nós estamos falando de situações graves, porque o pecado nós vamos pecar, é a nossa condição frágil, os pecados veniais. O que não dá é para viver em pecado grave e achar que está tudo normal, ou em viver em situações pecaminosas e achar que está tudo normal. Estou falando aqui disso, como repetindo o que eu estou falando, os pecados veniais serão uma luta constante na vida do cristão que busca a santidade no dia a dia. E uma pessoa que está nessa situação pecaminosa, ela está disposta, ou melhor, ela está predisposta para que essas coisas aconteçam, porque ela não está revestida da graça de Deus. Nós podemos falar que ela não atinge na situação contrária, quando a pessoa está vivendo em estado de graça. O que é isso? A alma daquela pessoa tem as portas levantadas e existe uma guarda que ele está para preservar essa pessoa dos ataques do mal e das palavras de maldições que podem chegar até ela. E estar com a guarda levantada é justamente isso, possuir uma vida de oração, possuir uma vida de sacrifícios, estar em uma vida sacramental, uma vida imersa na meditação, na busca da palavra de Deus, na vida em comunitária, isso também é importante. E do outro lado, nós podemos dizer que ela atinge em parte quando? Quando essa pessoa tem uma vida, mas ela costuma deixar brechas. O que eu estou dizendo? O seu castelo está em pé, a porta principal está fechada, mas existe um buraco no muro. E aquele buraco é o lugar onde o inimigo vai entrar às espreitas. E é o lugar onde que essas palavras vão entrando. E quando eu falo de uma brecha, às vezes é uma coisa simples. Por mais que eu tenha uma vida de igreja, uma vida de caminhada, às vezes, na minha fraqueza ou na minha falta de interesse, muitas vezes, em querer ser melhor, achar que está tudo bem, eu vou deixando que algumas situações que estão erradas vão se tornando costume em minha vida. Isso, por exemplo, é uma brecha. E nós devemos tomar cuidado com isso. E nós estamos tratando aqui também de duas realidades, deve ficar bem claro. Primeiro, uma realidade humana.
porque a palavra de maldição, ela sai de uma profissão de alguém que lança. Mas, e aí que está o perigo, o inimigo da salvação pode se utilizar desta palavra humana para se apoiar e ali trazer a desgraça, ou seja, a ausência da graça de Deus. Tá bom, mas o que seria, como seriam as palavras de maldição? Nós podemos dizer, primeiramente, da automaldição, que é quando a pessoa lança uma maldição sobre si mesma. E muitas vezes nós falamos isso sem perceber, e nós não entendemos que isso é uma maldição. Às vezes nós falamos isso levados por sentimentos negativos, de inferioridade, de abandono, mas nós dizemos, como por exemplo, quando eu digo assim, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou uma pessoa burra, eu não consigo entender nada, eu nunca vou ser inteligente, nunca vou entender as coisas. Isso é uma palavra de maldição que nós trazemos sobre nós mesmos. Com uma graça de Deus, nós podemos tudo. E com o querer de Deus, nós podemos tudo. Basta nós nos entregarmos. E se nós vamos lançando essas palavras, nós estamos negando muitas vezes até a graça do Senhor em nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos isso ali no plano espiritual, quando nós dizemos assim: eu nunca vou ser um bom cristão. Peraí, tem uma coisa errada? Mas ser um bom cristão não é esforço humano, é graça de Deus. Então, se eu estou falando que eu nunca vou ser, automaticamente eu já estou negando a graça de Deus que vem me auxiliar e me ensinar a ser um bom cristão. E nós devemos ter cuidado com essas situações sutis. Outro exemplo é quando nós lançamos palavras de maldição sobre as pessoas, né? Quando a gente fala bem assim, não, aquela famosa lei do retorno que nós dizemos, né? Que na verdade nós estamos no fundo, lançando uma palavra de maldição. Aqui se faz, aqui se paga. Será que de fato Jesus teria coragem de dizer isso para algum daqueles pecadores? Sério, por que será que Jesus não disse isso para aquele malvado, aquele malfeitor, né, segundo a tradição da igreja para São Dimas na cruz, né? Você pagou, você roubou, agora você paga. Aqui mesmo você paga, não. A ação de Jesus foi ao contrário. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esta não foi a resposta de a Madalena, esta não foi a resposta a Mateus, esta não foi a resposta a Zaqueu. Então nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes nós amaldiçoamos sem saber o outro. Nós devemos nos lembrar que o outro é tão digno da misericórdia de Deus, assim como eu. Não tem como ser cristão se nós não formos empáticos, tendo como base o amor e a verdade que vem de Cristo. Isso deve abrir os nossos ouvidos para entender essa verdade que grita a nós, né? Quando nós falamos assim, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você morra, nós estamos lançando palavras de maldições sobre o outro. Isso nunca vai dar certo em sua vida porque você não presta. Então nós devemos estar atentos. E eu espero e peço ao Espírito Santo com toda a autoridade que ele, enquanto você ouve isso, você possa estar se lembrando até mesmo das palavras de maldição que você lançou, para que você possa até mesmo rezar em cima disso. E também nós falamos do voto secreto. O voto é quando nós fazemos, para que nós possamos entender de maneira mais simples, uma promessa onde nós fazemos no íntimo do nosso coração, sem consultar a Deus, sem consultar o outro, e nós assumimos aquilo com tanta veracidade na nossa vida que isso pode trazer consequências absurdas. E muitas vezes nós encontramos casos de mulheres que não conseguem engravidar justamente por isso, porque elas fazem, às vezes, na adolescência, votos secretos sem perceber. Às vezes vê uma criança dando trabalho, fazendo pirraça, vê a dificuldade da mãe em cuidar dos irmãos. Ela fala assim, eu não vou querer ser mãe nunca. E às vezes ela fala isso pensando que não vai ter efeitos, mas ela introniza aquilo no seu coração, que quando ela casa, ela já se esqueceu que ela fez esse voto íntimo e não consegue engravidar. Pessoas que tentam fazer coisas novas, mas elas falam assim, eu nunca mais vou fazer algo que é diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer. E ela assume de fato isso para a sua vida.
né? E isso é muito grave, nós temos que pedir ao Espírito Santo e olhar na nossa história, até mesmo nas áreas que não vão para a frente, nas áreas da nossa vida emocional, afetiva, espiritual, humana, que não vai para frente se nós não fizemos um voto íntimo quanto a isso. Nós precisamos de ir com a nossa humanidade, pedir a graça do Espírito Santo que possa iluminar e, se for isso mesmo, trazer ao nosso coração para que nós possamos fazer esse voto. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós vamos batendo a cabeça, isso vai trazendo um desânimo, um pesar na nossa vida, e a causa pode ser isso, né? E nós também devemos ter cuidado. Por quê? Nós falamos de palavra de maldição, mas quais são as fontes da maldição? O que atrai a maldição para a nossa vida? A mais simples é a influência satânica, das coisas que não provêm do coração de Deus, quando nós nos envolvemos com malefícios, com falsas religiões, falsas doutrinas, e isso traz consequências a nós. Nós sabemos que não é natural do diabo, do demônio, do inimigo da salvação nos dar algo e deixar por isso mesmo. Sempre ele vai nos cobrar. Sempre ele vai nos cobrar porque ele não tem o coração como o coração manso e humilde de Jesus, que é inteiramente doação. E muitas vezes o envolvimento com estas realidades atraem para a nossa vida a maldição. Muitas vezes a maldição é atraída por aqueles que falam da parte de Deus e que têm autoridade sobre nós. O que eu estou dizendo, né? Não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, mas muitas vezes o próprio sacerdote, os religiosos, os superiores, nós estamos falando dos pais, nós estamos falando dos mestres, quando digo mestres, professores, aqueles que cuidam de nós, os avós, os tios, aqueles que possuem autoridade sobre nós. E nós estamos nas duas realidades. Ora, nós somos subordinados, outra hora nós estamos conduzindo. Então nós devemos ter cuidado quando nós estivermos conduzindo, para que as nossas palavras não sejam palavras malditas, mas que sejam sempre palavras benditas para aqueles que estão sobre a nossa custódia, porque nós também, como somos portadores da graça e da bênção de Deus, nós também podemos ser portadores do mal, portadores de palavras de maldição, principalmente aos pais, né? Quando a criança está muito agitada, quantas vezes nós falamos sem perceber palavras de maldição? Nós devemos pedir a graça do Espírito Santo para que ele conduza nossas palavras e pensemos duas vezes antes de dizer algo, né? No nosso serviço, quando nós no lidar com os funcionários, nas situações cotidianas. Outra forma que nós atraímos para a gente a maldição é quando nós cometemos atos injustos, quando nós roubamos, quando nós pecamos contra a vida, quando nós escravizamos o outro, quando nós ofendemos, porque o pecado por si já é maldição. Então todo ato pecaminoso ele atrai para a nossa vida a palavra de maldição. Assim como todo ato feito no Espírito atrai para aquele que é atingido por aquele ato a bênção de Deus. Nós estamos trabalhando, né? Aí nós vamos entender. Escolhe sempre aquilo que é bem, porque o bem vai trazer o bem. E quando nós escolhemos o mal vai trazer o mal. E nós entendemos aquela frase das Sagradas Escrituras, né? O sim seja sim e o não seja não. A outra fonte nós já dizemos que é a automaldição, quando nós mesmos lançamos a maldição sobre nós e quando nós lançamos a maldição sobre o outro. Lembrando que a maldição pode ser sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre um emprego, sobre um objeto. Ela não está diretamente direcionada somente a uma pessoa, a uma situação, a um país. E nós vamos começando a entender por que muitas vezes alguns países que já legalizaram o aborto, a situação fica muito mais complicada, porque atraem para si a maldição, né? Por tentar contra a vida. E quando nós falamos, tá, você já falou sobre tudo, já falou
sobre a maldição, né? Como os antigos dizem, já falou sobre o que é rogar praga, mas como que nós vamos lidar com essa situação? A primeira coisa é nós não querermos assumir para nós as palavras de maldição. Muitas vezes as palavras de maldição nos atingem porque nós aceitamos aquilo em nossa vida. Em alguma formação atrás eu falava, né? Muitas vezes quando nós rezamos pedindo a cura, nós temos que conduzir a pessoa pela mão para que ela possa tomar posse da graça de Deus. Mas existem pessoas que tomam posse das maldições lançadas em suas vidas. E a primeira coisa é nós levarmos essa pessoa, já que ela assumiu essa maldição para a sua vida, para que ela possa renunciar a esta palavra, pedindo ao próprio Jesus que ele possa a libertar desta maldição, né? E aqui nós devemos levar a pessoa para que ela tome consciência, né? Aquilo que eu falava, muitas vezes a maldição está ali, mas a pessoa não tem consciência que ela existe. É na oração, iluminado pelo Espírito Santo, olhando para a minha história, para a minha vida, os fatos passados que eu vou conseguir encontrar essas intercorrências que aconteceram, né? Por isso que muitas vezes vai ser preciso nós fazermos com que a pessoa se recorde, né? Em espírito de oração, ou às vezes em recolhimento, meditação, as palavras de maldições que ela falou e que ela ouviu durante a sua vida. O que causou essas palavras de maldição? Porque nós também não podemos parar, é um erro muito grave, querer quebrar a palavra de maldição. Por quê? Porque essa palavra de maldição proferida sobre si ou sobre o outro, nós não formos na raiz o porquê que aquilo foi proferido, na frente nós podemos lançar outra palavra de maldição. Um exemplo muito claro, se nós estamos lidando com uma situação de uma pessoa que foi abusada na sua infância, e ela amaldiçoou aquela pessoa, ou então, assim, um exemplo muito claro, nunca mais eu vou querer me relacionar com homens, eles não prestam. Ela vai continuar amaldiçoando se nós não conduzirmos a pessoa a descer no mais profundo e encontrar que o motivo daquela palavra de maldição que é lançada foi aquele abuso sexual. Porque aí nós teremos que trabalhar a cura interior e trabalhar o perdão. Não adianta eu renunciar, eu fazer a quebra da palavra de maldição se a origem está ali. Se eu corto a folha, o tronco vai florir de novo a partir da raiz. Então eu tenho que cortar. Então isso é o mais importante, é fazer com que a pessoa volte, relembre e traga com a ajuda do Espírito Santo os sentimentos de fundo que levaram aquela palavra de maldição ou aquela automaldição. Às vezes, um caso muito simples, quando os pais amaldiçoam os filhos, às vezes o problema está na história de vida dos pais com os avós. E é preciso, às vezes, quando você vai conduzir um pai que lança palavras de maldições, é levá-la ao processo de cura, às vezes até do relacionamento do pai com a mãe, né? Dos avós com o pai. Por isso que ela amaldiçoa a criança. Então, ir na palavra de maldição por si é insuficiente. E nesse correr na vida da pessoa, a partir do momento que nós percebemos na oração com o Espírito Santo, nós temos que levar essa pessoa para que renuncie a esta condição em nome de Jesus. Se a pessoa proferiu, fazer com que ela renuncie a esta palavra de maldição lançada sobre o outro, e mais do que isso, você convidar a pessoa que lançou palavra de maldição a lançar naquele momento de oração as palavras de bênção. Da mesma forma que, se você ouviu as palavras de maldição, você motivar a pessoa no espírito a lançar sobre a sua vida, sobre aquele lugar, sobre aquela situação, palavras de bênção. Entendeu? Este é o processo que nós devemos conduzir a pessoa. Onde há o mal, nós trazermos o bem. Onde houve a palavra de maldição, nós trazemos a palavra de bendição. E quando nós fazemos isso, enquanto nós vamos motivando a pessoa a fazer isso, e até mesmo se for o caso de nós estarmos fazendo esta análise, rezando de maneira pessoal, nós vamos pedindo ao Senhor que Ele possa quebrar aquelas palavras de maldição.
pedir ao Senhor que no nome dele aquelas palavras possam ser quebradas, no sangue dele, pelas suas chagas, e mais do que isso, rezar pedindo a quebra com autoridade. Nós devemos ter autoridade na oração, porque quando nós estamos em oração, nós estamos em combate, mas o Senhor vem à nossa frente como um guerreiro valoroso com vontade de lutar e de lutar em nosso favor. Nós temos que rezar pedindo a quebra com muita autoridade, na autoridade do Espírito Santo sobre todas as áreas da nossa vida, espiritual, física, emocional, na saúde, nos relacionamentos, para que o Senhor possa tomar conta com a bênção dele, com a graça dele em nossa vida. E nós devemos encher as brechas que ficaram vazias, pedindo ao Senhor a graça do Espírito Santo. E o outro conselho que fica é: nós devemos conduzir a pessoa para um arrependimento verdadeiro e nesse arrependimento muitas vezes encaminhar a pessoa para o sacramento da confissão. Se vocês observarem, a todo tempo eu falo do sacramento, porque nós também temos um grande problema, e eu posso dizer até um grande defeito, de às vezes de valorizar uma oração que se faz ou uma oração que se recebe do que os sacramentos, de modo especial o sacramento da penitência. É outro caso que eu recomendo a pessoa a procurar o sacramento da penitência. Com o coração arrependido de ter lançado estas palavras, a procurar um sacerdote. E esta, para mim, é a fonte mais eficaz, né? Depois de receber oração, fechar a brecha através do meio sacramental, ou seja, se arrependendo, ir diante do sacerdote, confessar as suas culpas e, pela absolvição sacramental, fechar e religar no céu tudo aquilo que estava desligado. Isso é importantíssimo, né? E, às vezes, conduzir a pessoa a este processo de perdão, né? Entender, principalmente quando nós falamos de automaldição, levar a pessoa a se perdoar. Até mesmo se perdoar por ter lançado palavras de maldições, se perdoar por ter falado sobre si palavras de maldições, né? E pedir ao Jesus que possa lançar bênçãos sobre a sua vida. E nós não podemos nos esquecer, e eu quero voltar aqui no que eu falei no começo. Nós somos chamados a sermos portadores da bênção de Deus. Nós não fomos feitos para manifestar a maldição. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, peço ao Senhor esta graça, que Ele te faça enxergar na sua vida passada tudo aquilo que foi palavra de maldição que você ouviu, tudo aquilo que foi palavra de maldição que você lançou, né? Às vezes nós não percebemos sobre a nossa família. Ai, minha família tem muita briga, parará, parará, parará. Às vezes você lançou uma palavra de maldição no seu matrimônio, no seu filho. Às vezes pode parecer bobeira, mas você não consegue terminar de arrumar a sua casa, de construir. Talvez pode ter sido uma palavra de maldição. Tal lugar que você vai e não se sente bem pode ter sido uma palavra de maldição. Às vezes você se encontra em situações que você se limita a fazer coisas, talvez houveram votos íntimos, né, que são uma espécie de palavra de maldição, que eu vou falar mais à frente. E peça ao Senhor que Ele possa te mostrar, no Espírito Santo, Senhor, quais são as áreas da minha vida que precisam ser quebradas, as maldições, e é preciso que o Senhor reine, onde as bendições possam acontecer. E eu quero terminar falando isso. Falar da bênção de Deus em minha vida e na vida do outro é assumir a Jesus Cristo como o único Senhor e dominador da minha vida. Somente assim eu conseguirei, de fato, ser instrumento de bênção para a vida do outro. E que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para que nós possamos entender e, mais do que entender, colocar em prática. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.